O Senhor Jesus disse: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos últimos dias, Deus mais uma vez se fez carne no Oriente. China. Em 1991, Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias, assumiu formalmente seu ministério. Desde então, Deus Todo-Poderoso pronunciou milhões de palavras e realizou a obra de julgamento a partir da casa de Deus. As ovelhas de Deus ouvem a voz dele. Pessoas de várias seitas e denominações que amavam a verdade e ansiavam pelo surgimento de Deus, reconheceram que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e que esta é a voz de Deus. Elas acreditaram que Deus Todo-Poderoso era a volta do Senhor Jesus, e uma por uma se prostraram diante dele. A manifestação e a obra de Deus Todo-Poderoso provocaram pânico no Partido Comunista Chinês. Ele emitiu numerosos documentos secretos e mobilizou a polícia e as forças armadas para oprimir e erradicar a igreja de maneira assustadora. Por toda a China continental choveu sangue. Nuvens negras desceram e houve revolta e indignação universal. Hoje, cristãos de todas as igrejas domésticas, particularmente os da Igreja de Deus Todo-Poderoso, enfrentam uma perseguição ainda mais brutal e sangrenta pelo governo do Partido Comunista Chinês. O derramamento de sangue e a perda das vidas desses cristãos são como uma canção de vitória sobre as forças de Satanás e contam a terrível história de perseguição dos cristãos chineses. – 22 de junho de 2013. Um dia de verão em Dalian que começou nublado e sombrio. Havia uma atmosfera de ansiedade e inquietude no ar, com um toque de tensão. Naquele dia, a polícia chinesa conduziu uma operação nacional para prender membros da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Vários líderes da igreja e cristãos foram presos, e uma grande soma de recursos da igreja foram confiscados. Chen Wenzhong, um cristão da Igreja de Deus Todo-Poderoso, estava se preparando para sair do país. Ele também foi preso. Agentes de diversos departamentos trabalhavam juntos na operação, e como nem todos se conheciam, acabaram confundindo Chen Wenzhong, que vestia uma camisa camuflada, com um dos agentes da operação. Enquanto a polícia interrogava outros cristãos, Chen Wenzhong aproveitou a oportunidade e escapou. Por anos, o governo comunista chinês persegue insanamente as igrejas domiciliares cristãs, principalmente a Igreja de Deus Todo-Poderoso.
A função de Chan Wen-jong na igreja era muito importante, e por isso ele era um dos mais procurados pela polícia chinesa. Ele passou 10 anos fugindo de um lugar para outro, enfrentando o risco de ser preso e até de perder a vida a qualquer momento. Não havia outra saída para ele a não ser fugir da China e da perseguição que sofria. Ele nunca imaginou que uma situação tão angustiante aconteceria justamente no dia em que ele ia sair do país. Apesar de Chan Wen-jong ter escapado milagrosamente da boca do tigre, seus planos de fugir do país precisaram ser adiados. Ele fugiu para outra cidade e lá viveu escondido. Ele pediu favores a todos que poderiam ajudar de alguma maneira e novamente conseguiu providenciar sua saída do país. A visão de uma família feliz despertou muitos sentimentos sufocados em seu ser. Não tinha como ele não se lembrar de que um dia também teve um lar bonito e feliz. Chan Wen-jong, um profissional diplomado, trabalhava numa grande estatal na cidade de Changchun, na província de Jilin. Depois de apenas alguns anos, ele se tornou responsável por várias filiais da empresa e assumiu o cargo de gerente-geral. Ele era considerado um funcionário modelo na província e na cidade, graças a seu desempenho profissional espetacular. Ele era um jovem empreendedor famoso na cidade. Nos anos 1990, quando a economia nacional chinesa não era tão desenvolvida, Chan Wen-jong já tinha construído uma carreira de sucesso e seus bens estavam na casa dos milhões. 儿子回来了。爸爸，你看，我也得了1等奖。1等奖。 Após se casar, ele formou uma família feliz e realizada. Sua esposa trabalhava como enfermeira e era uma mulher doce, virtuosa e culta. Seu filho era inteligente e adorável, além de ter talento para pintura e caligrafia. Chan Wen-jong amava profundamente o filho e sentia muito orgulho dele. Ele queria que o filho crescesse feliz e com saúde. 小白，好啊，那小白以后就是我儿子的好朋友啦。 A família de Chan Wen-jong acreditava no Senhor, por isso ele era crente desde pequeno. Era um cristão devoto. Em 1999, quando leu as palavras de Deus Todo-Poderoso, ele reconheceu que as palavras de Deus Todo-Poderoso eram a verdade e a voz de Deus. Ele então concluiu que Deus Todo-Poderoso é a volta do Senhor Jesus. E por isso decidiu seguir Deus Todo-Poderoso e ser um membro ativo da igreja. Ele até comprou uma casa para servir de local de reunião da igreja. Em julho de 2002, a polícia de Changchun obteve informações sobre alguns dos líderes da igreja através de investigações e os prendeu. 2 líderes da igreja que moravam na casa de Chan Wen-jong foram presos, e ele também foi incluído na lista negra do Partido Comunista Chinês. Chan Wen-jong tinha um papel importante e abrangente na igreja. E por isso a polícia tentou prendê-lo também para arrancar informações sobre os líderes e as finanças da igreja. Assim que tomou conhecimento, Chan soube que se tratava de algo sério e pediu a amigos que verificassem.
徐，打听的消息怎么样？小陈啊，你这次麻烦大了。你们的案子中央亲自督办，省里市里都插不上手。 Chan Wen-chong soube pelo amigo que trabalhava no governo que o caso estava nas mãos do Gabinete 610 e do Ministério de Segurança do Estado. O Gabinete 610 era conhecido como a Guarda Imperial de Jiang Zemin e a Organização de Espionagem de Zhongganai. Dá para imaginar o que significa estar na lista negra do Gabinete 610 e do Ministério de Segurança do Estado. 我知道了。 老徐，谢谢你啊！以后有什么事儿，我再给你打电话。这段时间千万别给我打电话了。Chan Wen-chong estava enfrentando a perseguição do governo do Partido Comunista Chinês. Ele não tinha escolha, precisava sair de casa e fugir de Changchun. Ele acabou indo para Shenyang, onde ficou na casa de um irmão. Como Chan Wen-chong era procurado pelo governo do Partido Comunista Chinês, aqueles irmãos estavam se arriscando ao abrigá-lo. Eles cuidaram de Chan como se fosse um deles. E Chan Wen-chong realmente vivenciou o amor de Deus. Um raio de luar frio e sombrio entrou pela janela, tornando a longa noite ainda mais solitária e desoladora. Chan Wen-chong enfrentaria uma madrugada insone. Sua mente estava confusa devido à mudança no rumo dos acontecimentos. Ele não fazia ideia de quando poderia voltar para casa e estava preocupado se sua doce esposa conseguiria suportar tanto estresse sem ele por perto. Xiaoyu, seu filho, tinha apenas 8 anos. Será que ele sofreria sem o cuidado do pai? E será que sua mãe idosa suportaria o golpe de saber que seu filho era procurado pela polícia? Enquanto olhava a foto, a segurança de sua família lhe pesava o coração. Uma chuva torrencial forçou a janela e acordou Chan Wen-chong de seu lindo devaneio. Ele foi forçado a abandonar sua família e suas raízes por causa da perseguição do Partido Comunista Chinês aos cristãos. Do dia para a noite, uma pessoa admirada por muitos, um empreendedor com um futuro cheio de oportunidades, virou um homem procurado pela polícia. Ao pensar no que tinha se tornado, Chan Wen-chong se encheu de indignação e fúria. Todos os seus entes queridos foram envolvidos depois de ele ter sido forçado a sair de casa.
A fim de prender Jiang Wenchong, a polícia chinesa fez de tudo para assediar e perseguir seus entes queridos. 吴主任，跟我们走一趟。 Eles não pouparam nem seu filho de 8 anos. 等我把孩子送回家，就跟你们去。不用了，你这孩子也得接受询问。走吧。Em setembro de 2002, o cunhado de Jiang Wenchong voltava do trabalho no carro de Jiang e foi preso e brutalmente espancado pela polícia. A polícia até confiscou o carro de Jiang Wenchong e tudo o que havia de valor na casa da família. Quando seu irmão mais novo foi questionar sobre os bens de Jiang Wenchong, ele também foi preso pela Brigada Nacional de Segurança. A polícia também espalhou rumores pela comunidade, dizendo que Jiang Wenchong era um fugitivo. Por um momento, toda a comunidade passou a falar dele. 妈妈，老师和同学都说爸爸是逃犯，是真的吗？ 小雨啊，不要相信他们的话，他们是瞎说的。你爸爸是信神的，他是好人，知道吗？嗯。小白，你听到了吧？我爸爸是好人。 A polícia chinesa se esgueirava como um fantasma e com frequência aparecia do nada na frente de Xiaoyu. Isso assustava e desestabilizava o menino. Ele ficava cada vez mais ansioso e vivia com medo da polícia levá-lo embora e de nunca mais estar com os pais de novo. As ameaças e intimidações da professora e da polícia causaram sérios traumas na personalidade de Xiaoyu. Ele vivia amedrontado. 站住！你们干什么？过去！你们干什么？你爸是逃犯，你是没爹的野孩子！对！ O deboche e os insultos dos colegas deixaram Xiaoyu cada vez mais reprimido, o que afetou sua autoestima. Ele enfrentou a dor sozinho e não queria contar nada para a mãe com medo de magoá-la. 我告诉你，姚淑珍，政府已经下了文件。 A polícia constantemente ameaçava Yao Chuchen, dizendo que se não revelasse o paradeiro do marido, ela seria demitida. E seu filho não poderia mais frequentar a escola. 部长好，部长好。刘主任，你们要派人在单位里监视好姚淑珍。 A polícia não conseguia tirar de Yao nenhuma informação a respeito de Jiang Wenchong. A polícia então começou a pressionar seu chefe para que alguém a observasse no trabalho. 你们一定得盯好了。行，我们愿意积极配合。 爸爸，你救救我！爸爸，爸爸，你在哪里？快点救救我！爸爸，快点救救我！爸爸，Ano após ano, a polícia não só continuou observando e interrogando Yao Chuchen e o filho, como aumentou a frequência e passou a usar métodos mais sinistros. O pequeno Xiaoyu não conseguia lidar com as ameaças e as intimidações descaradas.
Ele constantemente acordava no meio da noite com o rosto coberto de lágrimas. O governo do Partido Comunista Chinês estendeu as punições aos familiares de Chang Wen-chong, oprimindo-os e impedindo que tivessem paz em seus próprios lares. Como o Partido Comunista Chinês monitorava as ligações da família, Chang Wen-chong não ousava ligar para casa, com medo de ter seu paradeiro descoberto. Mas ele não parava de pensar na família. E estava muito preocupado com a segurança deles. Chang queria saber como estavam, e num impulso, foi até um local distante para ligar para eles. 淑珍，别哭，别哭啊！ 自从你走了以后，家里被抄了，妈因为担心你病倒了，小雨也天天哭喊着要找你，你快回来吧！你不就是信神吗？人家那些死刑犯花的钱都能买出来，你这点事儿算什么呀？ Aquela ligação de poucos minutos acendeu em Chang Wen-chong o desejo de voltar para casa. Ao ouvir a sirene de um carro de polícia que passava por perto, o desejo foi reprimido. Ele pensou nos muitos cristãos que foram presos e condenados só porque acreditavam em Deus e faziam a obra. Alguns foram perseguidos até a morte. Ele estava ciente de que, embora fosse possível para um assassino se livrar de uma acusação, um cristão procurado como ele era considerado pelo Estado um criminoso político, e dinheiro nenhum no mundo era capaz de tirá-lo dessa situação. Se ele fosse para casa, sua família seria ainda mais envolvida. E ir para a cadeia só traria mais problemas para a igreja e seus irmãos e irmãs. Ele estava de mãos atadas. Tudo o que podia fazer era desistir da ideia de voltar para casa. Para não ser rastreado e caçado pelo governo do Partido Comunista Chinês, Chang Wen-chong foi para Dalian, Anshan e Fuxing, entre outros lugares. Ele foi acolhido na casa de irmãos e irmãs. Enquanto a opressão do governo do Partido Comunista Chinês aos cristãos aumentava, a esperança de Chang Wen-chong de voltar para casa só diminuía. Em novembro de 2006, Chang Wen-chong soube por um irmão que sua mãe, seu irmão mais novo e sua cunhada tinham saído de casa e fugido para o condado de Shuangyang, em Changchun. Chang correu para lá.
妈，妈，孟仲，妈。 Ao longo dos anos em que ficaram sem se ver, o cabelo de sua mãe tinha ficado mais branco e seu semblante mais magro. Ela tinha envelhecido. Parecia uma pessoa totalmente diferente. Dor e culpa tomaram conta do coração de Jiang Wenchong. 儿子，跟妈进屋去。 Jiang Wenchong ficou chocado com o que viu. Ele jamais poderia imaginar que sua mãe, uma mulher que nunca precisou se preocupar com comida e roupas, seria forçada a morar em um lugar tão afastado por causa da perseguição do governo e viveria na pobreza. Jiang Wenchong sentiu imensa tristeza. 快坐下，来喝点水。啊，您别忙了。没事，喝点水就暖和了。妈，弟弟弟妹哪儿去了？ O irmão e a cunhada de Jiang Wenchong também eram cristãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Devido às ameaças incessantes da polícia chinesa, eles foram impedidos de ter uma vida normal e adorar a Deus, ficando sem escolha a não ser fugir. Sua mãe levava uma vida itinerante ao lado deles. 妈，淑珍怎么样？ 4年了，妈没看到素贞和小雨，妈想他们。A mãe temia pela vida de Jiang Wenchong todo dia e sentia muita falta do neto. Ela estava cada vez mais debilitada e sofria de problemas de saúde. O coração de Jiang Wenchong doía. Ele pensou na morte do pai quando tinha apenas 16 anos. Sua mãe enfrentou todo tipo de dificuldade para criar Jiang, o irmão e a irmã. Desde pequeno, ele sempre quis dar uma vida boa para a mãe. Mas a perseguição do governo do Partido Comunista Chinês destruiu sua família e forçou a mãe idosa a fugir. "儿子，这里也不安全，你还是走吧。妈，别担心，妈这不是挺好吗？妈会照顾自己的。" Jiang Wenchong não queria ir embora. Ele queria jogar tudo para o alto e ficar ao lado da mãe, cuidar dela. Ele não queria que ela sofresse mais. Mas a opressão do governo do Partido Comunista Chinês não lhe deixava escolha a não ser ir embora. Ao ver a mãe demonstrando coragem, ele se sentiu muito culpado. Sua mãe estava vivendo em condições miseráveis e ele, como filho, não podia cuidar dela. O coração de Jiang Wenchong doía tanto que ele sentiu como se estivesse sufocando.
Ele sabia que, depois de se despedir desta vez, não havia previsão de quando veria a mãe de novo. Durante os anos em que esteve em fuga, Chan Wenchong continuou a fazer seu trabalho. Ele se dedicou inteiramente à pregação do Evangelho do Reino e ao testemunho da manifestação e obra de Deus Todo-Poderoso. Contudo, com o aumento da opressão do governo do Partido Comunista Chinês aos cristãos, o risco de ser preso andava lado a lado com Chan Wenchong. Mas, estimulado pelas palavras de Deus, sua fé nunca diminuiu. Em um dia de fevereiro de 2012, Chan Wenchong inesperadamente recebeu uma carta do irmão informando o paradeiro de sua esposa. Ele correu para sua cidade natal. Logo após o Ano Novo Chinês, a neve envolveu Changchun como um vestido de prata. Estava frio e ventava. Chan Wenchong esperava ansiosamente pela esposa na floresta dos arredores da cidade. Ele não a via há 10 anos. Apesar do frio intenso, o coração de Chan Wenchong estava em chamas. E ele mal conseguia conter a alegria. Wenchong. Shuzhen. Chan Wenchong não esperava que aquela pessoa fosse sua esposa. A mulher jovem e bonita estava agora magra e envelhecida. Ela certamente havia passado por grande sofrimento e dificuldade. Imaginar tal coisa era como receber uma facada no coração. O coração de Chan gritava de dor. O assédio da polícia chinesa à família de Chan Wenchong nunca parou. No início, a Brigada de Segurança Nacional ia à sua casa a cada 3 ou 5 dias. Levava Yao Chuchen para a delegacia e fazia perguntas sobre o paradeiro do marido. Quando não aguentava mais o assédio, ela se mudava, mas sempre era encontrada e levada para a delegacia de polícia. Ao saber da tortura sofrida pela família, Chan Wenchong sentiu seu coração sangrar. Ele logo perguntou sobre o filho. Ao ser perguntada sobre o filho, Yao Chuchen caiu no choro. Ela ficou inconsolável. Desde que Chan Wenchong saiu de casa, o filho Xiaoyu chorava com frequência e dizia que queria achar o pai. Yao Chuchen ficou numa situação complicada. Xiaoyu via a mãe destruída e foi ficando cada dia mais fechado. O menino começou a esconder seus sentimentos da mãe.
Quando ele saía da escola todo dia e via outros pais buscando seus filhos, ele sentia muita falta do pai e desejava que ele estivesse ao seu lado também. 小白，我想爸爸了。你想爸爸吗？ Nesses 4 anos, Xiaoyu teve que suportar não apenas a imensa saudade do pai, como também o sofrimento pelas ameaças e intimidações da polícia demoníaca. Nenhum adulto aguentaria tamanho estresse psicológico. Como uma criança aguentaria? 收拾！再不收拾你爸的下落，我让你像这小狗一样。 Xiaoyu tremia de medo do rosto enfurecido do policial. O cachorro de pelúcia que o pai havia lhe dado foi partido ao meio. Foi uma visão terrível para o pequeno Xiaoyu, que tremia dos pés à cabeça. Em um dia de outubro de 2006, Yao Chuchen não viu o filho quando foi buscá-lo na escola. Ela correu para casa o mais rápido que pôde. 小雨，妈妈回来了。小雨，小雨，小雨。 小雨，小雨，小雨。 小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，小雨，儿子，儿子。O menino de 12 anos não aguentou mais a tortura da polícia chinesa e se enforcou em casa, dando fim à sua breve vida. A morte do filho foi um grande golpe para Jiang Wenchong. A dor dominava seus ossos. Ele foi completamente tomado pela raiva.淑珍，这10年让你受苦了。Depois da morte de Xiaoyu, Yao Chuchen tornou-se incapaz de suportar a dor de perder o filho e começou a pensar em acabar com a própria vida. Somente o carinho e o conforto da mãe fizeram com que ela se recuperasse. Mas a Brigada de Segurança Nacional não a deixava em paz.
eles continuaram levando Yao para interrogatório. Para poder escapar das garras da polícia, em 2007, Yao Chuchen entrou com um pedido de reconhecimento da morte de Jiang Wenchong junto à justiça e fez uma declaração pública. Ela então se casou com outra pessoa. 我真的是没有办法，我真的很难，我没有办法。以后你自己好好保重吧。我先走了。 Outra notícia terrível havia atingido Jiang Wenchong como um martelo. Ele sentiu como se seu coração tivesse sido arrancado do peito. Ele ficou desorientado e não lembrava sequer de como tinha saído da floresta. 你想干什么？啊？天天你想干什么？作业也不写，你想干什么？啊？你说你想干什么？啊？说你不听话，说你不听话，说你不听话！不要打孩子！不要打孩子！不要打孩子！不要打！不要打孩子！不要打孩子！不要打孩子！不要打孩子！不要打孩子！ Ao chegar em casa, Jiang Wenchong se trancou no quarto e ficou sem dormir por noites a fio. Ele só conseguia pensar no rostinho do filho quando era pequeno. Ele lembrava do rosto do filho enquanto cantava, desenhava e quando eles brincavam juntos. Ele só queria que o filho estivesse vivo para ouvi-lo falar, papai. No limite do desespero, foi a orientação das palavras de Deus e o apoio dos irmãos e irmãs que o tiraram do abismo da dor. Ao pensar nos mais de 10 anos em que vagou sem rumo certo e viveu como fugitivo, e também no sofrimento enfrentado pela família, Jiang Wenchong foi tomado pela emoção. Tudo o que ele tinha feito era crer em Deus, cumprir com sua obrigação, seguir a Deus e escolher o caminho correto na vida. Mas o governo do Partido Comunista Chinês o forçou a largar sua esposa e filho e destruiu sua família. Ele sentiu na pele a dificuldade de ser um crente na China e viu claramente que o governo do Partido Comunista Chinês ataca a justiça e passa por cima dos direitos humanos. Ele também entendeu profundamente que, se não fosse pela fé e pela força que recebia de Deus, ele não teria condições de seguir em frente.
E se não fosse pelo cuidado e proteção de Deus, não teria escapado de tantos momentos de perigo. Em agosto de 2013, após muitas reviravoltas e esforços junto aos seus contatos, Chan Wen-chong conseguiu novamente cumprir os trâmites necessários para sair do país e embarcou sozinho no voo internacional, sob o risco de ser preso pelo governo do Partido Comunista Chinês. Ele vive exilado em outro país desde então.